Galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, galerinha, tem muitos alunos que não fizeram ainda, né, minhas atividades. Corre, não deixa de fazer. Nós já vamos agora para o nosso vídeo 6, que corresponde às questões 11 e 12 da apostila, e é a nossa última videoaula do terceiro bimestre, e muitos alunos ainda não fizeram atividade. Então não deixa ficar assim. Corre atrás e faz. Nesta aula, nós vamos estar conhecendo sobre o estilo direto. Estilo direto. Discurso direto. Son tipos del discurso utilizado en el género narrativo para introduzir los discursos y pensamientos de los personajes. Su uso varia según la intención del narrador. Então, o discurso direto, ele é utilizado em um gênero narrativo para introduzir os discursos e pensamento dos personagens. O uso dele varia segundo a intenção do narrador, certo? En el discurso directo, el narrador pausa su narración y comienza a citar fielmente el discurso del personagem. Então, no discurso direto, o narrador, ele pausa a sua narração e o que começa? Ele começa a citar fielmente o discurso dos personagens. El propósito de este tipo de discurso es transmitir la autenticidad y espontaneidad. Por lo tanto, el narrador se distancia del discurso sin asumir la responsabilidad de lo que se dice. También se puede utilizar por razones de humildad, por no hablar de algo que fue dito por un erudito. Por exemplo, como se fuera suyo. Então, o propósito do discurso é transmitir a autenticidade e a espontaneidade. Mas, portanto, o narrador ele se distancia do discurso e sem assumir a responsabilidade do que disse. Ele também pode ser utilizado por razões de humildade, por não falar de algo que foi dito por exemplo, como se fuera suyo, como se fosse você, ou como se fosse o seu. Vai depender muito, né, da questão da onde ele vai estar sendo inserido. Característica del habla directa. Uso de verbos de la categoría descende, es decir, aquellos que están relacionados con el verbo decir. Se les llama verbos de elocución, es decir, hablar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar, entre outros. Então, uma das suas características é o uso dos verbos, né? Na categoria descendir, é o mesmo que descer, e ele pode, o verbo de locução, que pode ser, né? Hablar, que é o mesmo que descer, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar, e dentre outros. Ele dá o mesmo sentido de dizer algo, certo? Uso dos signos de pontuação, sangria, exclamação, interrogação, dos pontos, comillas. O uso dos sinais de pontuação, exclamação, interrogação, dois pontos e a comilha. Inserção del discurso en el centro de texto. No necesariamente en una línea
aislada. Então, a inserção do discurso no centro do texto e não necessariamente em uma linha. Beleza? Exemplos de voz directa. Los alumnos repitieron: prometo cumprir com mis deveres e respeitar as minhas semelhantes, com força e honestidade. Aliás, com firmeza e honestidade. El acusado declarou: sou inocente. Querendo oír su voz, decidió llamar. Hola, ¿quién es este? Buenos días. ¿Con quién quieres hablar? Respondió com um tom de simpatia, com um tono de simpatia. Então, os alunos repetiram: prometo cumprir com os meus deveres e respeitar os meus semelhantes com firmeza e honestidade. O acusado declarou inocente. Querendo ouvir sua voz, decidiu chamar. Oi, quem é este? Bom dia, quem é que quer falar? Respondeu com um tom de simpatia, certo? Discurso directo. En esta forma de discurso, los personajes intervienen en la historia, como el ejemplo 1 directamente, es decir, sin la interferencia del narrador. Ejemplo: Manuel dijo: me gustan mucho los coches. Manuel falou que ele gosta muito dos carros. Al llegar a la casa de la madre, le dijo a su hijo: tengo mucha hambre. Então, ao chegar na casa da sua mãe, falou para o seu filho: tenho muita fome. Nota: se utilizam os dois pontos antes de la raya, de la travessão, en el discurso directo. Então, se usa os dois pontos, né, antes de você afirmar que você, no caso daqui do exemplo, que você tem muita fome. Presente de indicativo: tengo que ir al dentista, dijo la tica. Hay que solucionar el problema, comentou el secretário. Então, na forma do indicativo, tenho que ir ao dentista, diz a menina. Hoje quis solucionar o problema, comentou o secretário. No futuro, com ir, el marido dijo: voy a hacer una viaje pronto. José e Maria van casar-se, afirmou el amigo. Então, com o futuro do verbo ir, o marido diz que vai fazer uma viagem. Nesse aqui, José e Maria que vão se casar, afirmou o amigo. Esse é no futuro com o verbo ir. No futuro do imperativo: quando saldrías de misión? Perguntou el cura. La professora dijo: realizaremos el proyecto. Então, quando saías a uma missão, perguntou a cura. As professoras falou: realizaremos um projeto. No pretérito indefinido: los países pidieron la ayuda de la ONU, anunciou el presidente. Então, os países pediu ajuda para a ONU, afirmou o presidente. El niño afirmou: comi panes en el desayuno. O menino afirmou: comi pão no café da manhã. Isso no pretérito indefinido. No imperativo: tu come mais verduras. Ustedes no trabalhem demasiado. Então, comi as verduras, né? Você comeu
comeu as verduras e não trabalhe demasiado, não trabalhe muito, esforçado, você, beleza? Isso é no imperativo. No subjuntivo do passado, esperava que ustedes hiciese el informe. Deseaba que ele fuese a la igreja. Então, esperava que você, né, qualquer uma das duas formas, está correta. Desejava que você fosse à igreja. Então, fuera ou fuese, qualquer uma das duas formas, está correta. Pronomes. Mi madre es una mujer guapa y joven, dijo Juan. Nos pronomes, mi madre é uma mulher bonita e jovem, diz Juan. Advérbios de tempo. Mañana estudaré para el examen. Prometeu el hijo a su madre. Então, amanhã estudarei para o exame, prometeu o filho à sua mãe. Fui a tu casa, Adja. No te encontrei. Fui em sua casa, não te encontrei. Então, isso aqui é utilizando o advérbio de tempo, que é amanhã e hoje. Advérbio de lugar. Es la primeira vez que vengo aqui. É a primeira vez que venho aqui, né? O advérbio de lugar. Aqui. Aqui eu passei para vocês. Transforma el estilo directo. Él dijo que tenía hambre. El chico comentó que había estudado aquí el día anterior. Mi madre me dijo que compraria um coche el dia seguinte. Então vamos lá. Ela dijo, tengo hambre. Aqui você transformou ela para o estilo direto. Ella dijo que tenía hambre. Então, ela dijo, dois pontos, a travessão, tengo hambre. Viu aí a diferença? Entenderam? El chico comentou que havia estado aqui el dia anterior. Então, aqui está no estilo indireto e aqui nós vamos passar para o estilo direto. Começou com a travessão, estuve aqui, Adja, comentou el tico. Então, olha só, ele esteve aqui hoje, comentou o menino. Mi madre me dijo que compraria a um coche el dia seguinte. Então, vamos lá, como que vai ficar essa? Travessão, comprei um coche mañana, dijo mi madre. Então, aqui está no estilo direto e aqui não. Então, aqui fala, mi madre dijo que compraria el coche el dia seguinte. Compraré um coche mañana, dijo mi madre. Beleza? Então, galera, com essas explicações, vocês vão estar respondendo as últimas atividades da apostila 11 e 12. E eu espero, galera, que eu deposito todas as minhas fichas em vocês. Quem não fez atividade, corre, faz, não deixa atrasar. Até a próxima e muito obrigada. Qualquer coisa é só me chamar.